Não é novidade para ninguém que a população mundial vem aumentando e envelhecendo. E à medida que esse processo acontece, ela vai demandando mais cuidados com a saúde. Quando ela demanda mais cuidados com a saúde, invariavelmente ela vai precisar realizar exames de imagem. Guarda esse ponto, que é uma das variáveis da nossa equação. Na outra ponta, a gente tem, principalmente na última década, um desenvolvimento tecnológico muito significativo. Então a gente desenvolveu os aparelhos passaram a realizar exames de forma mais rápida, com menor radiação, melhor sinal ruído. A gente melhorou também a nossa análise de dados para a gente interpretar as imagens. E à medida que a tecnologia desenvolve, a gente potencializa uma redução de custo das tecnologias mais antigas. Quando isso acontece, eu consigo oferecer para um maior número de pessoas exames que antes essas pessoas não tinham acesso. Então eu aumento a base de pessoas que têm acesso a exames que previamente não tinham. Quando eu tenho essa segunda equação, a segunda variável, junto com a primeira e faço uma equação, eu tenho um aumento significativo do número de exames de imagem realizados principalmente na última década. Quando eu tenho um aumento do número de exames e sabendo que eu tenho um custo por número de exames, eu aumento a conta para a fonte pagadora. A fonte pagadora, para conseguir pagar e manter essa estrutura funcionando, exerce uma pressão para que o valor unitário reduza. E essa pressão ela é transferida para os serviços que realizam os exames, de forma que eles consigam sobreviver num cenário onde o valor por exame tende a reduzir. Exposto o cenário no qual a gente está inserido, o vídeo de hoje vai abordar o quê? Vai abordar alguns desafios que a gente tem para enfrentar nos próximos anos, mas principalmente apresentar uma solução da Philips, não tem nenhum conflito de interesse aqui, que visa homogeneizar a realização dos exames em diversas instituições da mesma fonte pagadora e, eventualmente, reduzir o custo unitário. À medida que os serviços aumentaram e o número de exames principalmente aumentou, algumas soluções foram demandadas. Você precisava treinar um médico para fazer um tipo de exame que antes ele não fazia, por exemplo, angiotomo de coronária, começou a ter mais exames de angiotomo de coronária, você precisa treinar um radiologista para que ele consiga ver aquilo. Como esse treinamento ele é heterogêneo, algumas soluções foram surgindo. A gente conhece e utiliza aí com uma certa frequência a teleradiologia. Então o seu aparelho realiza um exame e um colega, muitas vezes quilômetros de distância, vai interpretar aquele exame e mandar o relatório. Tudo isso tem um objetivo, que é o quê? Você aumentar o portfólio de exames que você oferece à população, mantendo o seu aparelho funcionando e gerando riqueza o maior tempo possível para que você seja capaz de dar perenidade e continuidade ao seu negócio num cenário onde existe uma pressão das fontes pagadoras para que haja uma redução do valor por exame. Então, frente a todo esse cenário desafiador que a gente encontra, as empresas vêm se movimentando para que existam soluções capazes de melhorar a performance dos serviços de radiologia para que a especialidade continue sendo uma especialidade viável. Entre elas é o quê? Aparelhos ficarem mais baratos, a gente realizar aparelhos que sejam capazes de extrair uma boa imagem com uma dose de contraste, que é um insumo menor, que a gente consiga fazer mais pacientes num dia para que a gente tenha uma melhor efetividade da curva de retorno do serviço de radiologia. Mas o objetivo desse vídeo especificamente não é mergulhar nesse território de relação retorno de cada aparelho. O objetivo é falar de uma entrevista que eu assisti nesse canal ITN, desses dois senhores aqui, o Tanuj Gupta e o Onkar Fansi. Esse senhor, ele é o gerente de informática operacional da Philips, e esse senhor, ele é o líder de marketing das soluções de fluxo da Philips, e eles estavam falando dessa plataforma chamada ROC, que é o apelido do
Centro de Comando de Operações Radiológicos. Tá? O que é esse Centro de Comando de Operações Radiológicas? Ele é uma plataforma que vai conectar diversas instituições. Então ele é capaz de falar com diversas instituições, sejam elas do mesmo dono ou não. Então você pode ter aqui um hospital de uma bandeira, você pode ter uma clínica, você pode ter um hospital de outra bandeira, que seja dessa mesma bandeira. E qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é potencializar a realização de exames que antes, eventualmente, não eram realizados, porque você não tinha ninguém treinado o suficiente aqui para realizar. E aí é um outro ponto para a gente debater, que tanto para o médico radiologista como para os profissionais que realizam as imagens, há uma variabilidade do conhecimento técnico durante a formação. Então o cara pode ser muito bom para realizar alguns exames e eventualmente, porque não foi treinado de forma adequada, não saber realizar outros exames que poderiam aumentar o portfólio da sua clínica. Então, à medida que você tem contato com um centro de comando que é capaz de mostrar para ele, de forma prática, didática, ao vivo, e acompanhar a realização do exame, você aumenta o portfólio de realização dos exames da sua clínica, você aumenta o faturamento da sua clínica e você potencializa a perenidade da sua clínica. Como ele se comunica com várias instituições diferentes, ele é multicêntrico. Mas além de ser multicêntrico, ele é o quê? Multimodality. Então ele vai funcionar para tomografia, ele vai funcionar para ressonância. Então esse centro de comando vai ter profissionais treinados para realizar exames de tomografia, de ressonância, de todas as marcas. Então ele também é multimarcas. Então ele vai realizar exames de instituições diferentes ou de mais de uma unidade de uma mesma instituição, multimodalidades de tomo e de ressonância e de multimarcas. Então ele pode realizar exames da Philips, da GE, da Siemens e da Hitachi, que são as marcas mais conhecidas por nós. Tá? E uma vez que isso acontece, ele pode fazer o que também? Ele pode ter um centro de comando que vai fazer o treinamento e a capacitação desses profissionais que são heterogêneos dentro de uma mesma instituição. Então, por exemplo, se você trabalha numa grande rede de hospital, você pensa na sua rede de hospital, que você já trabalhou em alguns lugares e sabe que existe sempre um profissional que você prefere trabalhar porque ele está mais antenado, que ele é mais seguro, que ele executa as tarefas de forma mais efetiva. Então você vai poder ter um centro de comando que treina todos esses funcionários para homogeneizar o conhecimento entre eles e potencializar o quê? A realização de exames diferentes de forma efetiva, aumentando o retorno do seu serviço. Como é que isso acontece na prática? Essa é uma plataforma que vai se conectar com o console dos aparelhos, tá? Então é uma plataforma que, através da internet, vai se comunicar com o console. Então você tem o operador do centro de comandos falando em vídeo e voz com o operador que está local, orientando e sendo capaz de intervir no console e fazer as correções necessárias. Aí você pode pensar, pô, Rodrigo, uma das coisas que pode acontecer com isso é o quê? É você ter um profissional só aqui tocando 2, 3 máquinas enquanto este profissional orienta tudo o que está acontecendo. Pode, é possível e isso vai variar de acordo com a legislação de cada país. Essa é uma discussão que eu vou deixar pra gente nos comentários. Por favor, sejam gentis nos comentários. Ninguém aqui vai ser o dono da verdade, mas esse debate é um debate quente, é um debate polêmico, porque a mesma ferramenta que é capaz de ser utilizada para cunhos educacionais, para potencializar o aprendizado de quem está aqui, para potencializar o retorno de quem fez o investimento na máquina, para homogeneizar os protocolos dentro de uma instituição, eventualmente pode ser capaz de reduzir o número de pessoas contratadas para trabalhar, já que você tem uma pessoa por aparelho e essa pessoa gere uma riqueza, mas também gere um custo, e que exista essa pressão financeira para que as coisas funcionem, há naturalmente uma preocupação de que em determinado ponto o profissional que não esteja tão bem capacitado seja substituído por um acesso à distância. E aí?
O que você acha disso? Você acha que é uma boa solução, que é uma má solução? A gente, como médico radiologista, vem vendo isso acontecer ao longo tempo, né? Já tem aí pelo menos uma década que eu estou inserido num cenário de teleradiologia, e isso eu consigo ver os dois lados, né? Então consigo ver como gestor, um lado onde você consegue prestar serviços que você não tem um profissional treinado para entregar aquilo ali, e você não tem nenhum volume de exames necessário para justificar o treinamento daquele indivíduo, porque o cara que faz 1, 2 exames por semana dificilmente vai estar tão bem treinado quanto um profissional que faz 200, 300 por semana. Então, estou falando que é impossível, estou falando que é improvável alguém que faz 2 ter o mesmo nível de proficiência que alguém que faz mais. Então, para algumas situações, você acaba contratando esse serviço vai aumentar o seu portfólio, vai permitir que você utilize mais a máquina, que melhore o seu retorno, mas esse mesmo serviço pode fazer que locais onde tinham 2, 3, 4, 5 radiologistas, agora tem um radiologista e a teleradiologia à distância, melhorando o retorno financeiro para a clínica, mas isso aí também pode abrir o quê? Pano para uma impessoalização do médico radiologista com aquele serviço, com aquele paciente. É uma discussão que cada serviço tem que levar em paralelo, cada situação vai demandar um tipo diferente de solução, e eu quero ouvir o que você acha aqui embaixo. Você acha que essas soluções que vão permitir que um técnico, um biólogo, um biomédico bem treinado oriente outros profissionais a como realizar outros exames é uma solução que vai agregar, ou ela vai gerar mais problema do que solução? Na América tem aproximadamente 250 sistemas desses funcionando. A grande maioria deles não são sistemas Philips, né? Ele diz ali que em torno de 80% a 85% desses 250, ou seja, em torno de 200 desses serviços, são sistemas multimodality. São sistemas que não são Philips e usam outras marcas e que são executados pelo Centro de Controle de Operações Radiológicos criado pela Philips. Estou esperando seu comentário aqui e a gente vai trocando ideia para que todo mundo aprenda junto.